Então, vamos lá. Vamos para a unidade 1, direitos reais. Nós ainda estamos na parte de posse e estamos falando da parte 3, né? Então, vamos lá. Vamos começar passando lá, falando dos elementos. Na aula passada, nós estávamos falando da teoria subjetiva do Savigny e a teoria objetiva do Ihering. Então, eu dizia que para o Ihering, a posse reúne dois elementos formados posteriormente. O primeiro é o substancial, que consiste no interesse. Você só tem a posse de uma coisa porque você tem o interesse de tê-la, né? Então você tem o interesse de ter o teu relógio, de ter esse anel, de ter esse sapato, não é isso? E o outro elemento, esse interesse, ele vem conjugado com a parte formal, que se reveste pela proteção jurídica, que equivale ao direito que você tem daquela posse. Nós falamos na aula passada que o inquilino, muito embora ele tenha a posse direta, não seja o proprietário, ele tem o direito de, se aquela propriedade for invadida, ele pode usar das ações possessórias em favor daquela posse que ele está exercendo. Então, eu tenho um elemento substancial que consiste no interesse de utilizar economicamente a coisa, e o inquilino está usando economicamente a coisa, e tem a parte formal, quando ele assina o contrato com o locatário, ele está celebrando essa parte formal, que é a parte da proteção jurídica. A partir do momento que ele assina aquele contrato, está então a proteção jurídica. Vamos passando? Sendo a manutenção da relação de fato a condição para a proteção desse direito. Então, aquela manutenção de fato, em que ele de fato está como possuidor daquele imóvel, embora o locador seja o proprietário, se por um acaso aquele imóvel for invadido, ele tem o direito de, numa invasão, entrar com uma reintegração de posse, numa turbação, entrar com uma manutenção de posse com interdito proibitório de acordo com a situação, tá? Então, o possuidor não tem direito senão enquanto ou quanto possuir aquele objeto do seu interesse, para que ele possa exercer a ação de reintegração de posse, uma ação possessória de interdito proibitório. Por que eu digo isso? Porque a partir do momento que termina o contrato de locação e ele sai daquele imóvel, a partir do momento que ele não tem mais a posse daquele imóvel, ele pode entrar com a ação? Não. Acabou o contrato, ele perde aquela proteção jurídica e não pode mais entrar com as ações possessórias, segundo Orlando Gomes, página 27. Vamos lá. Objeto. Aí é interessante, né? Que os romanos, para os romanos, somente as coisas corpóreas poderiam ser objeto de posse. Então o romano não admitia a posse sobre um direito. Ele só admitia a posse sobre um objeto, sobre uma coisa que tivesse corpo, fosse materializada. Posteriormente, os romanos passaram a admitir a posse sobre direitos, que é o quasi possessio. Então, eu tenho o direito de posse sobre coisas imateriais, por exemplo, o direito autoral, não é? Em especial, as servidões. Eu não sei se eu falei na aula passada, mas os romanos, eles foram conhecidos por construírem estradas. Através dessas estradas, que eram as vias, né? Eles acabaram dominando grande parte da Europa. E com essas estradas, a grande vantagem era mobilizar o exército e mobilizar o aparato bélico. Então, muitas vezes, eles faziam estradas dentro de um terreno de um outro romano. Geralmente era um senador, alguém que tinha a propriedade daquele terreno.
E o Estado romano, então, reconhecia aquele direito de servidão. Onde o exército romano fizesse a estrada, existia aquela servidão de passagem. Então, os romanos, então, passaram a admitir a posse sobre as servidões. Não é isso? O direito canônico passou a admitir a posse sobre todos os bens. Então, tanto corpóreos quanto incorpóreos, nós tínhamos, através do direito canônico, essa possibilidade. Aí viemos passando os germânicos. Passando, querida, vamos lá. O direito canônico, tanto bens corpóreos e incorpóreos, e o direito germânico passou a admitir os direitos de exercício continuado como objeto de posse. Por exemplo, as rendas. Aí eu já falo de uma evolução, mesmo se nós considerarmos que os romanos incluíam os germânicos como povos bárbaros. Aqui, os germânicos tiveram uma evolução em relação aos romanos e ao direito canônico, quando ele inclui como objeto de posse as rendas. E, na verdade, nós sabemos que é plenamente possível isso. Nós temos aí, por exemplo, um imóvel. Esse imóvel, ele tem árvores frutíferas. E essas árvores frutíferas, elas caem. Se elas caem na época em que o proprietário exerce a posse direta sobre a coisa, esse proprietário terá a posse. Se ela cai na época em que o inquilino exerce a posse direta, o inquilino que vai comer a fruta, não é verdade? Agora, as rendas aqui estão relacionadas a tudo que o imóvel pode render a nível financeiro. Então eu posso ter o aluguel, né? Eu posso ter um arrendamento que vai me render o aluguel daquele imóvel. Se aquele imóvel ele tem uma servidão e essa servidão ela tem que ser indenizada, ele vai me dar uma renda e evidentemente sobre a renda haverá o objeto da posse. A controvérsia existe em função das coisas coletivas quando estas se compõem de coisas individualizáveis, porque aí eu tenho, por exemplo, uma coisa coletiva, pertence a uma coletividade, como por exemplo, o condomínio, em que eu tenho uma área condominial que é comum. Você pode ter o condomínio, ir lá na piscina, usar a churrasqueira, usar a sauna, né? Mas eu tenho uma área condominial que é de cada um individualmente. Aí vem o conflito. Como é que eu vou, então, dividir essa posse? Vamos passando aqui. Como as áreas, então, individuais, universais de fato e de direito. É simples. Para as áreas comuns, que são universais, que há uma universalidade do exercício de posse, todos podem usar. Então, todos podem usar a churrasqueira, todos podem usar a sauna, todos podem usar a piscina, todos podem usar a quadra. Não é assim no condomínio de vocês? Com certeza deve ser. Agora, nas áreas individualizadas, no seu apartamento, só entra no seu apartamento quem você permitir que entre, tá? Admite-se, então, porém, a posse de águas correntes, conquanto que suficientes para o uso. Então, eu tenho na minha propriedade um igarapé, tenho um rio, e lá eu tenho uma água corrente. A posse daquela água é minha? Desde que seja para o meu uso. Eu não posso represar aquela água, impedindo que aquela água passe para o terreno alheio, mas aquela água é minha. Eu não posso tomar banho no igarapé que passa no meu terreno? Eu não posso tomar banho no rio que passa no meu terreno? Claro, mas aquela água, na verdade, tu tens a posse, mas aquela água, ela é de domínio público, de domínio universal, de domínio comum. Todos têm o direito de usar aquela água.
quanto que suficiente para o uso você tem a posse, mas aquela água pertence a todos. Não há unanimidade sobre a posse de direitos, sendo que alguns doutrinadores entendem que somente os direitos reais são passíveis de posse, né? Então, nós não temos unanimidade. Quando a gente fala em propriedade, direito autoral, propriedade industrial, não há unanimidade em relação à posse desses direitos. Talvez haja em relação à propriedade, mas não há unanimidade em relação à posse. Mas isso é bem provável que possa ser admitido. Vou dar um exemplo. Não sei se vocês sabem, mas o Michael Jackson, em vida, ele comprou os direitos autorais dos Beatles. Então, toda vez que algum grupo em qualquer lugar do mundo tocasse uma música dos Beatles, era o Michael Jackson que recebia os direitos autorais. Isso causou, inclusive, um desentendimento com o Paul McCartney, porque o Paul McCartney queria cantar aquelas músicas dele, né? O Hey Jude, o Let It Be, e ele não podia fazê-lo sem pagar os direitos autorais para o Michael Jackson. Bom, estabeleceu-se então um litígio, e não há dúvida nenhuma de que o Michael Jackson, naquele momento, tinha a propriedade. Depois ele cedeu o direito, não sei para quem, e depois o Paul McCartney adquiriu novamente a propriedade sobre aquelas músicas que lhe interessam, que ele canta nos shows dele, tá? Algumas músicas que eram Lennon e McCartney, ele adquiriu e hoje ele canta sem pagar direitos autorais para o Michael Jackson. Mas a pergunta é, o Michael Jackson poderia transferir aqueles direitos autorais para que uma pessoa tivesse a posse provisória daqueles direitos autorais? É possível. É juridicamente possível. Imaginemos que você patenteie um invento e que você é o proprietário daquela patente, proprietário daquela propriedade industrial. Mas você não pode ceder provisoriamente aquela propriedade para que uma pessoa tenha posse daquela propriedade industrial? O que faz os americanos quando eles mandam produzir, por exemplo, aparelhos da Apple na China? Eles fazem isso. Eles cedem provisoriamente o direito de posse daquela patente, daquela marca, para uma empresa chinesa que vai produzir aquele aparelho. Provisoriamente eles têm a posse. Então é possível se falar em direitos reais sobre propriedade intelectual, propriedade industrial. Para os adeptos da teoria objetiva, e aí a teoria do Ehring, a admissão dos direitos pessoais patrimoniais é pacífica. Então, o direito autoral é um direito pessoal e patrimonial, você pode vender. O direito industrial é um direito pessoal e patrimonial, você pode vender. Para os adeptos da teoria subjetiva do Savigny, não há possibilidade de se conceber a posse de direitos pessoais. Por quê? Porque o Savigny prega que haveria necessidade do ânimos. E se não há ânimos, para a teoria subjetiva do Savigny, não haveria posse, tá? Muito bem, passando. Então, direitos pessoais, segundo o Savigny, pois a posse é exercício do poder físico sobre a coisa e considera-se o elemento material como requisito indispensável. Ou seja, eu só tenho aquela coisa sobre minha posse porque eu tenho interesse de detê-la. É muito simples provar. Você só está com essa roupa porque hoje você naturalmente olhou para o teu guarda-roupa e disse, não, eu quero essa roupa. Né? Foi até uma briga hoje. Eu disse, olha, mas eu já gravei aqui ao vivo e a cores com essa gravata aqui, não quero gravar, mas eu queria essa gravata, eu tinha interesse nela, né? Eu queria essa camisa aqui, podia ser outra, podia ser um paletó de outra cor, mas eu queria gravar com esse. Então o Savigny, a teoria subjetiva,
ela associa a detenção com essa parte subjetiva do interesse de ter a coisa, tá? A teoria objetiva do Hering e Nau. A posse há de se limitar aos direitos reais, segundo Orlando Gomes. Os direitos obrigacionais, aqueles cujo exercício é ligado à detenção de uma coisa corpórea, são suscetíveis de posse. Então, como eu disse, você contrata uma pessoa para pintar um quadro. Essa pessoa tem que te entregar aquele quadro no dia do teu aniversário. Aí eu tenho um direito obrigacional. A partir desse momento, aquela obrigação te dá uma suscetibilidade de posse. Tu não assinaste um contrato com ele, ele não tem obrigação de fazer aquele quadro e te entregar aquele quadro para que tu detenhas aquele quadro, para que tu tenhas a posse daquele quadro. Portanto, há sim direito obrigacional, cujo exercício é ligado à detenção de uma coisa corpórea que são suscetíveis de posse. Passa lá. Por exemplo, garantia. Quando se fala em que você, por algum motivo, está numa situação financeira difícil e vai lá na Caixa Econômica e penhora uma joia, a Caixa Econômica passa a ter a posse daquela joia. E você, então, consegue aquele dinheiro, você empenha a direito de garantia, você quer fazer uma reforma do teu imóvel, hipoteca a tua casa, consegue o financiamento. A hipoteca é uma garantia de que se tu não pagares a Caixa Econômica, a Caixa vai lá e pode penhorar o teu imóvel, vender em asta pública e tirar o dinheiro dela. A joia que você penhorou é uma garantia de que se você não pagar o penhor, a Caixa pode vender aquela joia. Então poderão ser objetos ainda as ações de empresas, e aí você tem a posse daquela ação de empresa, pode ter a posse, mas pode não ter a propriedade. Coitado de vocês que têm, por exemplo, ações da Petrobras, né? A marca comercial, então, uma das coisas que eu vi quando eu assisti o filme do Jobs, vocês já assistiram o filme do Steve Jobs, é que o Wozniak disse para ele, mas vem cá, tu vais colocar a marca da Apple, mas a Apple é dos Beatles, tu vais colocar a maçã da Apple? Né? Mas foi uma sacada genial do Jobs, do Steve Jobs, colocar a marca. Só que ele fez uma maçã da Apple, a maçã da Apple do Steve Jobs é diferente da maçã da marca comercial dos Beatles, da Apple dos Beatles. Tu não pode, por exemplo, pegar a marca da Microsoft e fazer uma empresa com a marca da Microsoft, não pertence a ti. Tu não pode, por exemplo, pegar a marca da Volkswagen, bom, agora eu vou construir um carro e vou botar a marca da Volkswagen, mas a Volkswagen não pertence a ti. Assim como também o japonês não pode patentear o nosso açaí, né? O alemão não pode patentear o nosso cupuaçu, é nosso, não é isso? E os símbolos que as acompanham, né? A maçãzinha da Apple, a Volkswagen, né? Com aqueles formatos lá, etc. Passa lá. Observação. A princípio, para o direito brasileiro é suscetível de posse a proteção possessória, tudo aquilo que puder ser apropriado e demonstrado externamente. Então, uma casa, uma fazenda, um terreno, né? Um veículo, um animal, um livro, uma estante, um móvel, tudo que puder ser apropriado e demonstrado externamente é suscetível de posse. Tanto assim, não será possível de posse a linha telefônica contra a concessionária. Por quê? Aí vamos para uma discussão aqui. Quando você, muito tempo atrás, comprava uma linha telefônica, na verdade você comprava, será proprietário daquelas ações, né?
Eu mesmo, você sabe que eu já disse que aqui é tudo cirurgia plástica do Pitangui, eu sou muito antigo. Então eu mesmo comprei ações, melhor, eu tinha uma linha telefônica e quando eu vendi essa linha telefônica, eu na época vendi as ações dessa linha telefônica. Hoje em dia não. Na hora em que você adquirir uma linha telefônica, você tem só aquele direito de uso. É como se a concessionária te fornecesse aquele serviço. Enquanto você está pagando, você tem o direito de usar. Você pode dizer que tem a posse? Pode, mas não pode dizer que é proprietário da linha telefônica. Então, tudo aquilo que puder ser apropriado e demonstrado externamente, eu posso ter a posse. Mas a linha telefônica é um serviço. É um serviço. Quando ela era ações da empresa, eu podia dizer que eu tinha a posse e vender a propriedade daquelas ações. Deu para entender? Tranquilo? Vamos lá, passando. Poderá demandar contra o usuário titular no caso de locação. Hoje, se você tem uma linha telefônica de uma dessas concessionárias, você, se alugar essa linha telefônica para outra pessoa, ninguém vai querer, porque naturalmente hoje não é mais negócio, mas se isso acontecesse, a concessionária com certeza reivindicaria, entraria com uma ação contra a tua pessoa, porque ela forneceu para que tu usasses a linha, não para que tu locasses para outra pessoa, porque na verdade tu não tens nem a posse e nem a propriedade, já que ali é só uma prestação de serviço, uma coisa imaterial. Possuidor é aquele que exerce um poder de fato sobre um bem. Então você tem a posse do teu carro, você tem a posse da tua casa, mas você não pode, por exemplo, locar uma TV a cabo. Isso é bom, eu tenho 4 canais lá, eu vou fazer um negócio com meu vizinho, ele puxa um cabo lá da minha televisão e loca uma das linhas que eu tenho para minha casa. Eu posso fazer isso? Não, isso chama-se TV pirata. Não é verdade? Existe, mas não é legal, tá? Existe, mas não é legal, tá bom? Por quê? Porque eu não tenho poder de fato sobre aquele bem. Eu não tenho poder de fato sobre a minha linha telefônica, eu não tenho poder de fato sobre a minha internet, eu não tenho poder de fato sobre a minha TV a cabo. É contra a lei eu fazer uma extensão de internet e sublocar para o vizinho. Não posso fazer isso, tá? Muito embora algumas pessoas espertas não pagam a internet e ficam só no wireless, né, do vizinho, não é isso? Ela pega a senha do vizinho. E hoje em dia, quando você vai na casa do cara, você não pede água, você pede logo a senha do wireless. Então você pede a senha do vizinho e tranquilo, você fica, ainda mais se ele for no andar superior ao teu, pega melhor o wireless, né? A senhora fica captando, né? Captando. Onde é que está o wireless? A senhora ia perguntar? Ia perguntar, mas se a pessoa dá a senha e fala assim, não, tu vai ficar usando o Wi-Fi comigo e dividir ela. Aí não tem problema, porque os dois estão dividindo uma prestação perante a concessionária. Mas o que eu não posso é dizer que eu vou exercer poder sobre aquela prestação daquele serviço da concessionária e sublocar para uma outra pessoa, porque isso aí é ilegal, tá? Alright, passando. Servidores da posse. Diga, Valente. Questão da sublocação. Essas empreiteiras grandes aí fazem um contrato grandioso para fazer uma estrada. Aí a construtora ela não tem material humano, não tem maquinário suficiente. Aí eles sublocam a terceirizada, eles terceirizam uma outra empresa. É legal, né? Se tiver previsto no contrato, a empresa que ganhou a licitação pode terceirizar
a prestação de serviço. O que nós criticamos são os aditivos, né? Que a empresa ganha aquela licitação, demora a fazer o serviço, né? Prestar aquela obra, ou prestar aquele serviço, ou realizar aquela obra, e aí a obra fica atrasando, sendo procrastinada, com o objetivo, com a má fé de que haja um aditivo para aquela empresa ganhar ainda mais com aditivo porque o dinheiro, a empresa alega que o dinheiro não deu, que o material aumentou de preço, e isso aqui eu não posso admitir. Se na licitação, e aí já seria uma aula de direito administrativo, disser que não pode terceirizar, evidentemente que se a empresa terceirizar, ela está violando o edital, que o edital é a lei da licitação. Bom, então, servidores da posse estão unidos ao possuidor numa condição de subordinação. Por exemplo, empregados, diretores não poderão figurar como possuidor, é o que está previsto no 1198 do Código Civil. Por que, professor, que eles não são possuidores? Tu já imaginaste se tu chegas na tua repartição pública, né? E a tua repartição pública, tu diz, bom, realmente a gente pode dizer que nós temos a posse do computador. Estamos usando aquele computador, tá? Nós temos a posse do papel chamequinho, nós temos a posse da impressora, nós temos até a posse do telefone lá. Mas nada daquilo, na verdade, nos pertence de fato, porque nós estamos numa condição de subordinação à coisa. Nós somos apenas empregados daquela empresa. Nós somos apenas diretores daquela repartição. Então, eu não posso figurar como possuidor para efeito de, por exemplo, acionar num caso de esbulho possessório, porque a empresa que tem que fazê-lo, tá? Lógico que qualquer atitude do empregado, do diretor, que cause dano a terceiro, vai gerar o direito de reparação do dano, tá? Então, se um empregado, por exemplo, ao servir um cafezinho, derrama um cafezinho quente e queima o cliente, quem vai responder é a empresa. Ele está numa relação ali de subordinação, tá? Então, por isso que a gente chama que, na verdade, a gente chama ele de servidores da posse. Não há dúvida nenhuma de que ele está com a posse daquela coisa, mas ele não pode figurar nessa condição como um possuidor. Ele está numa relação de subordinação com a coisa. E o que é, gente, o ius possidendi? O Venosa diz que é o direito de posse fundado na propriedade. Então, tu tens uma propriedade, tu tens a escritura pública, lavrada no cartório de títulos e documentos, e vêm os sem terras e invadem a tua propriedade. Tu entras com uma reintegração de posse, tu estás usando o ius possidendi, porque tu és o proprietário. Tu estás, é o direito de posse fundado na propriedade, que é diferente, passando, do ius possessionis, que é o direito fundado na posse. Tu és o inquilino, está num sítio, o sítio é invadido. Tu vais entrar com uma reintegração de posse no exercício do teu ius possessionis, tá? Na posse, tanto quanto na propriedade, é comum a submissão da coisa à vontade da pessoa. Lógico, não é diferente. Não existe a submissão da pessoa à vontade da coisa. Muita gente é submisso ao dinheiro. O dinheiro deve nos servir, não a gente servir o dinheiro. Eu sempre digo, né? Esse carro aí é para me servir, não eu para servir o carro, porque tu não vais entrar
nessa rua aqui, porque não está esburacada. Tem as pessoas penosas, Deus o livre. Não tem aquele cara penoso. Bicho, eu tinha um vizinho que ele tinha um Fusca. Bicho, ele lavava aquele Fusca. Levava, né? Se pudesse, ele passava a língua no Fusca. Né? Não, era perfumado o carrinho dele. Bicho, a gente jogava bola. Se alguém chutasse a bola e a bola pegasse no pneu do carro, era um motivo de revolta. Imagine se pegasse na lataria ou no vidro. Meu amigo, e se caísse uma manga no